O Google Chrome surgiu em 2008 e, por incrível que pareça, foi feita uma publicação de história em quadrinhos que ilustrava um navegador web como campanha de marketing em seu lançamento. Entretanto, antes disso, havia duas grandes concorrências que a Google teve que estudar, que foi o famoso Internet Explorer e o Mozilla Firefox, que também estava ativo e que concorria contra o Explorer fortemente. Você vai entender como a Google tentou derrubar o Explorer de outras maneiras antes mesmo de lançar o Google Chrome. Pois bem, em uma de suas ações, a Google dava mais vantagens para pessoas que eram cadastradas no Google AdWords, que hoje é o Google Ads, a cadastrarem um botão para download do Firefox em seus sites, isso com um link de afiliado, ou seja, a cada pessoa que fizesse o download com o botão do site, o proprietário ganhava aproximadamente $1. Isso ajudou muito a Mozilla. E dessa ação, posteriormente houve uma parceria entre a Google e a Mozilla para deixar simplesmente a página do Google como padrão, mas secretamente a Google só estava estudando a concorrência antes de lançar o campo com a primeira versão do Chrome. Voltando para a história do quadrinho, quando a Google encomendou essa apresentação, automaticamente fez com que esse ato despertasse curiosidade das pessoas, onde os quadrinhos mostram exatamente como o Chrome iria funcionar, com a interface limpa e com a aba anônima disponível, coisa que já tinha nos outros rivais, mas o Chrome tinha melhor desempenho em JavaScript, além de toda a integração Gmail, que já chamava ainda mais a atenção dos usuários. A partir daí, o Google foi só crescendo e crescendo com seu desempenho incomparável e garantindo facilmente a popularidade disparadamente à frente dos outros navegadores. Isso porque, segundo dados do State Counter, de 2009 para cá, o Google Chrome cresceu exponencialmente até fazer parte de mais de 65% de usuários globalmente até abril de 2023. Mas como foi que a Google conseguiu fazer o Chrome se tornar a supremacia dos navegadores? Desde muito tempo atrás, em 1989, Tim Berners-Lee, do CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, teve a brilhante ideia de criar um documento web por meio de hiperlinks com dados de sua empresa, de forma dinâmica e minimalista. Ele teve a ajuda de seu colega Robert Cahill, em 1990, que fundaram juntos a linguagem HTML, o protocolo HTTP e o URL. Essa junção fez eles criarem o famoso World Wide Web, mais conhecido como WWW, que depois foi batizado como Nexus. Por isso, no final dos anos 90 foi que apareceu o primeiro site. Todo esse trabalho demorou apenas 2 meses para ser concluído. E é assim que eram os primeiros sites, apenas textos sem graças com possibilidade de manipular hiperlinks. Como o Tim era bastante legal e ele queria que qualquer um pudesse estudar a estrutura de seu projeto, ele liberou o código-fonte em 1993 totalmente de graça para que outros estudantes curiosos pudessem desenvolver e aprimorar o seu site. Isso foi uma decisão muito nobre, porque foi um marco para que outras Big Techs começassem a utilizar disso a seu favor. Isso porque logo depois de liberar o código-fonte, alguns desenvolvedores criaram seus navegadores com inspiração no www. Entretanto, era apenas cópia do original, sem adicionar nenhuma funcionalidade extra. Mas então veio aí o Mark Anderson, estudante de programação na Universidade de Illinois, no Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação, a NCSA, que lançou o navegador Mosaic, liberando gratuitamente para mais de 2 milhões de usuários. A diferença principal desse navegador é que ele tinha um recurso muito invejável, que era a capacidade de mostrar imagens na página de navegação junto com os textos, enquanto que as outras versões lançadas separavam as janelas quando possuíam uma foto no arquivo do site, ou seja, quando você clicava na foto, ele abria uma nova janela. Era muito ruim, assim como também a personalização da interface com o plano de fundo e as fontes dos textos. Aos poucos ele foi conquistando o coração dos usuários e por meados da década de 90, ele já tinha mais de 80% dos usuários rodando o seu navegador. Com todo esse sucesso, que até foi inesperado para Mark, ele se reuniu com James Clark, que é o fundador da Silicon Graphics, e juntos lançaram a empresa Mosaic Communications, com foco em software. Logo depois, para evitar problemas de copyright com o NCSA, eles renomearam para Netscape Corporation, que depois veio se tornar o Netscape Navigator. Aos 24, Mark já tinha $56 milhões de fortuna e já aparecia na capa da Time. Nessa época, o Netscape já lidava com e-mails e exibia páginas conforme carregadas. Depois, seu sócio James Clark iniciou um modelo de freeware, que era uma espécie de avaliação gratuita com recursos adicionais. Depois dessa avaliação, era oferecido um pacote para que esses recursos continuem ativos. Atualmente, isso ocorre com programas que eles te oferecem 30 dias de avaliação e depois desses 30 dias, eles mantêm o programa ativo com recursos limitados, mas se você pagar um valor, ele vai liberar aqueles recursos que você utilizou na fase de teste. Isso fez com que a receita saltasse de $85 milhões em 1995 para
a 346 milhões de dólares em 1996. Esse salto exponencial realizou mais contratações de funcionários na empresa, chegando a 1.300 no total de funcionários. Antes do surgimento do Netscape, Bill Gates ainda nem fazia ideia de como seria o futuro da tecnologia, mas todo esse crescimento mexeu com ele, portanto ele investiu 8 milhões de dólares na compra dos direitos do código-fonte Mosaic, da Spyglass. A Netscape viu isso como um perigo, já que eles teriam que competir com uma empresa que era muito maior que ela. Logo, em 1995, a Microsoft lançou o Windows 95 Plus, mas um ano antes de seu lançamento, em 1994, ele já estava planejando o Internet Explorer em sua primeira versão com uma pequena equipe de programadores. Depois de 3 meses de teste, a Microsoft lançou a versão 2.0 do Explorer, que é bem parecida com Mosaic, por final, mas essa versão era totalmente gratuita, desde os usuários finais até para licenças comerciais. No Internet Explorer 3, ele já suportava o JavaScript e CSS, coisa que o Netscape não sabia fazer direito, já que em seu navegador as páginas congelavam e travavam com coisas simples de CSS. Era nítido que o Netscape ainda era muito limitado. Em outubro de 97, foi lançado o Internet Explorer 4, praticamente integrado no Windows 98. Logo, com sua influência, ele passou a crescer até ultrapassar o Netscape em número de usuários. Nesse mesmo período, o Explorer chamou a atenção das autoridades americanas que foram contra o fato do navegador ser totalmente integrado ao Windows. Isso fez com que o governo dos Estados Unidos barrassem e intimassem a Microsoft, pois para eles isso violava as leis antitrusts, que resumidamente é quando a empresa usa mecanismos para impedir que haja concorrência no mercado, como abaixar o preço de um determinado produto para fazer com que os consumidores deixem de ir na concorrência. Mas isso tudo foi resolvido em 2001, quando a Microsoft decidiu fornecer o Internet Explorer como software de terceiros, desvinculando aquela integração padrão. Em 1999, foi lançado o Internet Explorer 5 com um diferencial na implementação da tecnologia AJAX, que é quando a página é atualizada sem precisar recarregar. Mas para enterrar o Netscape de vez, a Microsoft embutiu em todas as versões do Windows o conjunto do pacote Office 2000. O triunfo, claro, foi da Microsoft, que com suas poderosas ações conquistaram o público, enquanto que a Netscape teve sua equipe vendida no final dos anos 90 para o provedor de internet AOL, que foi decaindo pela sua total acomodação com o mercado, até ser totalmente extinta, mas eles deixaram o código-fonte livre para que pudessem acessar posteriormente, na expectativa de que o trabalho dos fundadores da empresa continuasse. O Mozilla ele foi totalmente baseado no código-fonte deixado pelo Netscape. Em sua primeira versão, chamado de Phoenix, teve problemas com direitos autorais e mudou para Firefox. Ele é o sucessor do Netscape, que foi lançado em 2004, com base em testes diversos na tentativa de ser melhor que o Internet Explorer, fazendo com que a bolha da época que odiava o Explorer tivesse uma esperança com toda a empolgação com base nesse novo browser que estava surgindo. Foi feito um marketing tão bom que compraram a página no New York Times para exibir o lançamento do navegador. Em um de seus testes, a Mozilla Foundation já sabia que o Internet Explorer 6, que tinha como foco deixar com que os programadores criassem aplicativos web com todos os recursos, mas ainda era limitado apenas no Windows e ao Explorer do sistema operacional. Isso despertou um insight tanto na Mozilla quanto na Opera, que se juntaram e formaram um grupo de trabalho com foco na web, hipertexto, apps e tecnologias. Eles pensaram em criar um novo padrão aberto para desenvolvimento web, que foram encaminhados para o consórcio W3C para que eles aprovem. Mas e o Opera, como que surgiu? Em 1994, a empresa norueguesa de televisão Telenor desenvolveu a primeira versão do Opera. Lançado inicialmente para uso corporativo e depois para uso particular, ele foi pioneiro em introduzir guias. Entretanto, o navegador ainda não tinha a mesma atenção que o Internet Explorer e o Netscape, que passaram a cravar uma guerra na época. Depois de lançar a terceira e a quarta versão, o software foi substituído por banners. Em 2005, essa estratégia de modelo pago foi deixada de lado, mas suas principais inovações se davam pelo uso de operação rápida em conexões bem mais lentas e alguns recursos exclusivos. Então, a partir de 2003, a versão 7 do Opera rodava CSS e no mecanismo Presto. Ele foi pioneiro no surgimento da tecnologia da internet com a criação do controle de voz e ao suporte ao Unicode, além de que dava para redimensionar as janelas com a adaptação das páginas com base nas variações de tela. Já o Safari, que chegou um pouco atrasado em 2003, mas com os planos de Steve Jobs indo por água abaixo, com seus lançamentos sendo um fracasso, ele apostou
apostou diretamente em fazer uma parceria com a rival, a Microsoft, que de início fez um contrato de 5 anos. Bill Gates investiu 150 milhões de dólares na Apple. Isso fez com que a Microsoft desenvolvesse o Internet Explorer para o sistema operacional Mac, já que antes do contrato o Macintosh ainda só possuía o Netscape por padrão. O seu recurso mais avançado era o WebKit, que o código era privado, mas acabou sendo descoberto após 2 anos, em que os desenvolvedores fizeram a correção de bugs da maneira mais rápida possível. Depois, a segunda versão do Safari foi a primeira a passar no teste ASCII2 do WASP, que é como se fosse o Enem dos navegadores, para que eles cumpram os padrões da web, que por sinal ele se saiu super bem com destaque em sua velocidade. Em 2004, o Internet Explorer ocupava mais de 80% dos navegadores, ficando na frente do Mozilla com 12%, o Netscape com 2,2% e o Opera de 1,6%. Isso fez com que a empresa ficasse acomodada, deixando para lançar uma atualização somente 5 anos depois com o Internet Explorer 7. Ou seja, em 2001 ela teve seu lançamento bem sucedido do Internet Explorer 6. Essa acomodação fez com que o Internet Explorer seguisse os mesmos passos de seus concorrentes, o que é um erro tremendo, já que abriu liberdade para outros navegadores buscarem meios de inovar no cenário. De início, o Internet Explorer 7 tinha suporte apenas ao Windows original, mas um ano depois do seu lançamento foi autorizado a ser utilizado em sistemas piratas também. Mas não adiantou muita coisa, porque nesse mesmo ano, em 2007, o Internet Explorer já começou a perder seu número de usuários. Isso porque as inovações não eram lá bem de fato inovações. Veja, uma de suas atualizações trazia um botão de fechamento para cada guia aberto, além de que quando uma janela era fechada acidentalmente, ao abrir o navegador era possível recuperá-la e havia um feed de notícias diversas. Porém, todas essas novidades já haviam sido lançadas um ano antes no Mozilla Firefox 2.0, que havia lançado também um anti-phishing. Voltando para 2005, o Firefox 1.5 alcançou mais de 100 milhões de downloads, coisa que impulsionou o lançamento do Firefox 2, atingindo mais de 2 milhões de downloads em seu primeiro dia de lançamento. Com isso, a Google estava só olhando a possibilidade de tentar derrubar o Explorer, e com isso fez uma parceria com a Mozilla e fez com que o Google se tornasse o buscador padrão do navegador. Isso fez com que a Firefox recebesse mais de 61 milhões de dólares nesse contrato. Em 2001, a Opera tentou barrar o acesso ao MSN sem restrição, porém não deu muito certo, pois a intervenção antitrust agiu contra esse fato. A Microsoft guardou suas dores e anos depois, em 2003, fez com que a página do MSN ficasse muito bugada para os usuários do Opera. A empresa de Gates disse que a falha estava no Opera, mas a empresa Opera investigou e identificou que na verdade foi algo sim feito de propósito pela própria Microsoft. Essa investigação prosseguiu assim. O Opera utilizou o wget para fazer um download do conteúdo do site MSN em 3 navegadores diferentes, no Opera, Internet Explorer e no Netscape. O mesmo download sofreu mudanças em seu peso e conteúdo dos 3 navegadores diferentes, onde no Opera o arquivo foi bem mais pesado e com menos conteúdo que o Internet Explorer. Além do mais, a página tinha um comando no Opera que fazia com que a margem esquerda sofresse variação de 30 pixels. Um outro bug fazia com que os e-mails dos proprietários do Opera recebessem um arquivo JavaScript incompleto, fazendo com que eles não conseguissem apagar e-mails na caixa de spam. A Microsoft não se pronunciou na época. Apesar de tudo isso, em 2005, a versão 8 do Opera foi lançada em uma interface minimalista, já como padrão a aba inicial era o buscador do Google. A versão 9 implementou a possibilidade de download de torrent e widgets. Em seguida, a versão 10, lançada em 2009, tornou o navegador ainda mais popular globalmente. Além disso, a empresa foi uma das pioneiras a introduzir o navegador nos dispositivos móveis. O Chrome foi disponibilizado em todos os sistemas Windows, começando pelo famoso XP. Logo em seguida, em 2009, a Google já queria disponibilizar para Mac e Linux, em paralelo mantendo sua parceria com a Mozilla, que durou até 2014. O design do Chrome totalmente minimalista e com a menor quantidade de informações possível fez com que os sites navegados fossem melhor aproveitados. Isso gerou conforto para os usuários, que logo então fez com que o Chrome só decolasse. Além de que a barra de navegação era integrada ao Google, logo quando você não digitava um link, ao digitar algo, ele automaticamente te levava para uma página com os resultados da pesquisa no Google. Também a arquitetura foi remodelada para que um plugin fosse executado quando uma guia dava erro, porém a outra prosseguia funcionando normalmente. Rapidamente, com a sua popularidade, o Chrome iniciou sua iniciativa móvel, onde a interface era a mais parecida possível com o site do computador, tornando identificável para quem já era usuário do navegador no PC a utilizar no celular. Não demorou muito para que o Chrome começasse a ofuscar o Opera nos dispositivos móveis também, já que a Opera atuava bastante nos dispositivos móveis. Com as atualizações constantes, o Chrome só foi se consolidando cada vez mais, enquanto que seus rivais demoravam muito para lançar uma atualização de software. Isso tudo fez com que o Internet Explorer perdesse cada vez mais popularidade e, exponencialmente,
o Google Chrome foi se tornando o maior navegador da atualidade. Depois de um tempo, a Firefox ganhou sua versão 3.0. Isso fez com que a Internet Explorer caísse sua quantidade de usuários para menos da metade, 42%, e depois caiu para 32%, com o Mozilla 3.5. Mesmo com sua persistência, o Chrome acabou passando o Firefox em 2011, ocupando cerca de 27% de usuários. Um semestre depois, o Chrome disparou e ultrapassou o Internet Explorer. Logo então, em julho de 2012, o Chrome alavancou 33% do mercado, segundo o StatCounter. A Microsoft com certeza odiou esse crescimento do Chrome, fazendo com que eles apelassem para uma política desonesta mais uma vez, onde eles adicionaram o Chrome no banco de dados como um vírus que roubava dados do cartão de crédito, com o Microsoft Security Essentials. Anos depois, em 2020, a Mozilla fez uma demissão em massa pela queda do número de usuários, com o intuito de manter o serviço ativo sem ter prejuízos financeiros futuros. Mesmo com tudo isso, o Firefox foi guerreiro em recuperar o que o Netscape foi no passado, levando adiante o seu legado do browser. E mesmo assim, ainda no início da guerra dos navegadores, ficou bem próximo do Explorer em número de usuários. Hoje, ele ocupa a 4ª posição global de usuários. No terceiro lugar, o Edge, no segundo, o Safari e em primeiro, o Google Chrome, com mais de 65% dos usuários. E essa é a supremacia do navegador que soube muito bem estudar o mercado, aplicar estratégias de marketing e fidelizar seu público por meio de upgrades constantes e maior direcionamento da correção de bugs. Já a queda do Internet Explorer fez com que a Microsoft cancelasse o navegador e realizasse o lançamento do Microsoft Edge em 2015 junto com o Windows 10. Porém, essa versão ela não se popularizou tanto, até que eles relançaram com vários elementos Chromium, com algumas integrações da Microsoft, que atualmente eles apostam bastante em inteligência artificial baseado no ChatGPT. Entretanto, a Google segue na liderança, mesmo com a sua interface minimalista e leve. Agora eu quero saber da sua opinião. O que você acha do Google Chrome? Acha que o pódio dele é justo ou que tem navegadores melhores que ele? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. E se inscreve no canal para ficar por dentro das discussões da tecnologia. Semanalmente trago vídeos assim para você e garanto que por aqui você vai se manter atualizado e informado dos acontecimentos tecnológicos. E se você quer saber como as empresas podem estar enganando você ao vender celulares de vitrine de má qualidade, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. É simples e rápido e eu te vejo em alguns minutos. Até lá. Tchau.